Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui é o Luiz Ratada do canal Uber do Japa. Hoje, pessoal, eu quero falar de um assunto muito importante para quem trabalha com motorista de aplicativo. É sobre o trânsito. E o que fez eu decidir a falar sobre isso? Foi um fato que aconteceu no dia de hoje, foi agora há pouco, faz uns 20 minutos, quando eu estava em viagem com uma passageira de Suzano para Mogi. Eu estava numa via muito movimentada, uma avenida, parado num semáforo, o semáforo abriu, e nesse cruzamento tinha dois cachorrinhos. E eles eram cachorrinhos bem cuidados, então aparentemente eram bem cuidados, parecia que estava perdido, né? Parecia que esses cachorros tinham dono e estava perdido. E eles estavam meio que um brincando com o outro. E como o semáforo tinha acabado de abrir, tinha dois carros na minha frente. E esses carros, eles estavam cientes dos animaizinhos lá. E eles foram passando devagar, né? Porque o cachorro, como um estava meio que brincando com o outro, eles não estavam muito atentos com os carros, né? E aí eu logo pensei, tomara que esses carros não buzinem, porque quando o carro buzina, o cachorro leva um susto e ele corre pro lado. E aí pode atropelar. Só que a gente foi passando com cuidado, né? Tanto os motoristas da frente como eu também passei com cuidado, e eles foram se movimentando para outra via, da outra mão. E como o semáforo tinha acabado de abrir, os carros estavam em movimentos lentos, né? Dava para perceber. Só que nisso, no corredor, passou uma moto. E aí, vocês já imaginam, né? E aí, infelizmente, aconteceu. O cachorro foi atropelado pela moto. A moto caiu, ele caiu da moto, provavelmente se feriu. Como estava na outra mão e tinha muito carro, não deu para ver. Mas provavelmente ele deve ter matado o cachorro, porque ele estava no movimento rápido, ele estava muito rápido. E aí, como o semáforo tinha acabado de abrir, ele deve ter acelerado, né? Ele acelerou e acabou matando o cachorro. E ficou lá a moto caindo no chão e parou todo o trânsito lá. E nisso eu pensei, logo veio na minha cabeça: o que faz um acidente acontecer? Não é a questão só de eu dirijo certo e o outro dirige errado, eu respeito e o outro não respeita, que vai acontecer o acidente. Não, um acidente ele acontece na distração dos dois envolvidos. Então, se você está no cruzamento, independente se tem esse cruzamento tem semáforo ou não, se você está no cruzamento, existe uma preferencial e a pessoa que está na preferencial, ele simplesmente vai reto e não olha. Se o outro lado que está vindo, se vir carro do outro lado e ele tem que parar, ele desatento não para, acontece acidente. Porque não é porque você está na preferencial que você vai sem olhar. Não, você tem que sempre, cruzamento sempre envolve risco, então sempre tem que estar olhando. Então, independente de quem é, se o cara que está na preferencial, o motorista que está na preferencial, ele olha e o motorista que deveria parar não para, o acidente ele é evitado. Quando que o acidente ele é evitado? Quando um dos dois envolvidos está atento. Independente de quem esteja certo ou errado, se um dos dois estiver atento, o acidente ele pode ser evitado. Agora, o acidente ele acontece quando os dois estão distraídos. Pode analisar no seu dia a dia os acidentes que você presenciou. Então, quando os dois envolvidos estão distraídos, o acidente acontece. Porque quando um só está atento, ele evita o acidente. Ele até vai xingar, de repente, o outro cara que não prestou atenção, mas ele vai evitar o acidente. Então, no caso do cachorro, não tem como, ele estava perdido lá. Inclusive, se fosse um cachorro de rua, esses cachorros de rua geralmente são até mais atentos. Eles até já conhecem o carro, né? Já conhece a rua, já sabe que tem movimento. E esse cachorro ele estava desatento e estava um brincando com o outro e acabou que aconteceu um acidente com a moto. Se a pessoa que estava na moto tivesse atento e não tivesse acelerado, ele evitaria com certeza o acidente, porque quando ele percebeu, ele já tinha atropelado o cachorro.
Esse fato rapidamente fez eu pensar numa questão, na direção defensiva. Muito importante nós estarmos guiando sempre um veículo. Nós que trabalhamos como motorista de aplicativo e estamos na rua o tempo todo, a maior parte do nosso dia, é muito importante nós termos consciência da direção defensiva, termos consciência de uma forma prática, porque às vezes nós sabemos a teoria e não aplicamos, às vezes nem a teoria nós não sabemos por completo. Então, para ajudar nessa questão, eu vou pesquisar e vou deixar alguns cursos gratuitos. Eu não tenho patrocínio de nenhum desses sites que eu vou deixar, mas eu vou deixar alguns cursos gratuitos que vale a pena, gente, vale a pena dar uma olhada, assistir o vídeo, ou de repente se for conteúdo escrito, tem uns cursos aí inclusive que dão certificações gratuitas. E para conhecimento é muito importante, porque hoje motorista de aplicativo é profissão, motorista de aplicativo está regulamentado como profissão. É muito importante nós termos consciência e estarmos revendo, por nossa conta mesmo, estarmos revendo conceitos, direção defensiva, inclusive tem outros cursos aí para quem não tem muito conhecimento de carro. É muito importante de saber mecânica básica, primeiros socorros, são questões que você não precisa ser um profissional da área da medicina, você não precisa ser um mecânico, mas é importante você ter uma noção básica, porque isso vai evitar, como se diz, por exemplo, numa mecânica básica, se você tiver uma noção, você pode evitar de repente de fundir um motor, de repente evitar um acidente na direção defensiva. Primeiros socorros, você pode de repente presenciar algo na rua que de repente você precisa sinalizar, né? Trânsito, é muito importante nós termos noção de trânsito, o que proceder em alguns casos, né? Para quem não sabe, a omissão de socorro no trânsito, ele é considerado crime. Então, se de repente você presencia algum acidente grave, rapidamente você tem que encostar o carro. E o que você tem que fazer primeiramente? Você já tem que saber que a primeira coisa que você faz nisso é sinalizar, não é ajudar os acidentados, mas a primeira coisa é evitar que outro acidente possa acontecer. Então, rapidamente você deve fazer uma sinalização para avisar que tem uma ocorrência na rodovia, na estrada, na rua. Então, são coisas básicas que nós temos que ter conhecimento, para que se um dia venha acontecer, nós saibamos como devemos proceder para cada situação que acontece, seja no trânsito, seja em relação à segurança, seja em relação à mecânica, seja em relação, né, a qualquer outra coisa que venha acontecer. Então o conhecimento ele é muito importante. Para quem está no trânsito o tempo todo, é obrigatório termos essas noções básicas, para podermos não só agirmos da forma certa como cidadão, mas de repente nós podemos ajudar também o próximo, né? Que venha acontecer alguma coisa, ou até de repente alguém também venha nos ajudar, se ele tiver esse conhecimento, se nós passarmos por alguma dessas situações. Então essa situação fez com que eu pensasse sobre isso rapidamente, sobre a questão da direção defensiva. Dirija sempre de uma forma defensiva. Não dirija apenas pensando, eu estou na preferencial e vou passar, eu estou correto e o outro está errado. Não, dirija sempre prevendo o que pode acontecer. Não dirija prevendo que vai acontecer, mas que pode acontecer. Então, se pode acontecer, nós temos que sempre estarmos atentos, porque nessa profissão estamos exercendo uma responsabilidade perante outras pessoas, né? Nós estamos transportando passageiros, então também temos essa responsabilidade. Tá bom, gente? Essa foi a dica de hoje, o vídeo de hoje. Se vocês tiverem outros temas interessantes aí que nós podemos abordar no canal também, fique à vontade, coloque aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se faltou alguma dica também, já coloca aí nos comentários, para estarmos sempre compartilhando ensinamentos, compartilhando os insights, compartilhando novos aprendizados. Fiquem com Deus, tenham excelentes corridas e até o próximo vídeo.